Tem uma campanha rodando nas redes sociais denunciando que existem negociações a portas fechadas dos Estados Unidos com o Brasil sobre a Amazônia. E daí mais de 200 entidades enviaram uma carta a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, criticando essa negociação que ocorre longe dos olhos da sociedade civil. As ONGs, inclusive, nessa carta, apontam Bolsonaro como um inimigo da preservação da Amazônia. Dizem assim, olha, não é razoável esperar que as soluções para a Amazônia e seus povos venham de negociações feitas a portas fechadas com o seu pior inimigo. E daí tem uma outra notícia que acabou de sair, a gente vai trazer aqui, é uma notícia que veio da CNN, teve acesso a um documento, que é uma carta endereçada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, escrita pelos governadores de 21 estados brasileiros, propondo uma parceria para promover ações de preservação ambiental aqui no nosso país. Nesse documento, os governadores se dizem conscientes da emergência climática global e afirmam que estão abertos a estabelecer esse canal de interação com o governo americano para avançar em passos práticos. Então, a gente tem entidades da sociedade civil e agora governadores pedindo para que o diálogo sobre meio ambiente seja feito com eles e não com o presidente do Brasil, não com Jair Bolsonaro. Deixa eu chamar para essa conversa, então, o professor colaborador do Departamento de História da Unicamp, o Luiz Marques, sempre participa aqui com a gente comentando essas questões referentes ao meio ambiente. Oi, professor Luiz, um prazer te receber. Tudo bem com você? Como você está? Tudo bem, Thalita. Muito prazer em ouvi-la e estar aqui com vocês. Sempre um prazer, professor. Me diz, como que você tem visto, então, os Estados Unidos, de certa forma, dialogando, então, com o Brasil, com o governo federal, e daí entidades, governadores, dizendo assim, olha, conversem aqui com a gente, porque com o presidente sendo o pior inimigo do meio ambiente, o papo não vai ser bom. Bom, é claro isso. Quer dizer, o Biden está numa situação muito, vamos dizer, numa encruzilhada agora, não? Quer dizer, ele se elegeu com uma plataforma mais voltada para a questão ambiental, né? Qualquer plataforma comparada com a do Trump era uma plataforma ambientalista, digamos. Mas além dessa comparação, digamos, ele tinha efetivamente uma política mais afirmativa em relação a essa questão. Ele proibiu, não é, o oleoduto, o Keystone, né, que vinha do Canadá, estava praticamente pronto, ele proibiu. Então não era apenas retórica, digamos assim. Né, não era apenas retórica, havia efetivamente, voltou ao Acordo de Paris, nomeou John Kerry como uma figura de proa, digamos assim, nas negociações para a próxima COP, né, a COP26, que vai ocorrer, talvez ocorra, né, porque a pandemia a gente não sabe, mas deve ocorrer em princípio em Glasgow, né, na Escócia, em novembro desse ano. Então, tudo isso é um lado da questão, e o outro lado da questão é o fato de que o Brasil representa para os Estados Unidos, quer dizer, a estratégia do Biden é uma estratégia de recuperação da posição de centralidade, vamos dizer assim, geopolítica dos Estados Unidos, que foi muito abalada com vamos dizer assim, o isolacionismo do Trump e com o declínio americano, o declínio econômico americano. Isso implica que ele tem algum tipo de relação com o Brasil. O Brasil não é, vamos dizer assim, muito facilmente contornável no contexto continental e mesmo internacional. Então, portanto, ele está numa saia justa, ele está numa situação em que ele vai ter que encontrar alguma linha de coerência mínima entre esses dois interesses, e essa questão está presente na relação com o México, está presente na relação com a Austrália, por exemplo, por causa da questão com a China. Isso é mais ou menos parte desse contexto global. O que vai sair dessa reunião do dia 22, agora, sabe, essa grande reunião que vai ocorrer, né, em dia 22, eu não sei se haverá algum resultado, digamos assim, dessas supostas reuniões secretas, a portas fechadas, que o Biden está fazendo com não sei quem, nem sei com quem, o ministro das Relações Exteriores, não sei, né, isso está completamente nebuloso por enquanto. O que vai sair no dia 22, ou em torno do dia 22, a gente vai ver. Por enquanto é impossível dizer. Agora, evidentemente, se o Biden tiver qualquer forma de concessão ao Brasil, ele vai perder imensamente a sua credibilidade em termos globais, porque o Bolsonaro hoje é tudo aquilo que você não quer sentar ao lado, tá certo? Nenhum presidente, se houvesse uma reunião presencial, se essa reunião do dia 22 fosse presencial, ia ter 2 ou 3 cadeiras vazias ao lado do Bolsonaro, se é que ele iria, né?
mas, digamos, se ele fosse, haveria 2 ou 3 cadeiras vazias. Ninguém quer sentar, ele é contagioso, ele é aquilo que chamaria antigamente um leproso, certo? Ninguém tem... ele é a figura mais detestável e mais desmoralizada na imprensa internacional, no mundo internacional de forma geral, no mundo diplomático, nas instituições de cooperação internacional. Ele é a pessoa... com o Trump saindo do cenário, ele se transformou na figura mais odiosa, não é? Mais repulsiva, digamos assim, no cenário internacional. Então vamos ver, agora não dá para saber nada. Eu tenho muito medo, né, de que o Bolsonaro tenha... Se o Bolsonaro conseguir qualquer resultado, por pior que seja, ele vai ganhar um grande prestígio com isso. Então é de se temer, eu achei muito importante, eu estou trabalhando também na divulgação disso que eu estou falando, para que a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, tenha maior visibilidade nos Estados Unidos. Estou falando com várias pessoas que eu conheço nos Estados Unidos para tentar fazer com que essa questão ganhe maior visibilidade nos Estados Unidos e, de alguma forma ou outra, influencie a opinião pública americana, porque finalmente isso vai ser importante para a decisão do Biden também, né? Eu apostaria que, caso essa reunião fosse presencial, o Bolsonaro não iria, porque ele parece não dar a mínima mesmo para questões referentes ao meio ambiente aqui no país, né? E daí a gente volta para essa carta, inclusive enviada por governadores, inclusive aliados de Bolsonaro, Caiado, Zema, aliados assinam essa carta, porque há uma questão de interesse econômico quando se fala sobre meio ambiente e relações comerciais, né? Interessa aos governadores, interessa ao país que não haja desmatamento, queimadas, porque as negociações são facilitadas quando a gente tem um meio ambiente intacto e preservado, né? Quer dizer, vamos dizer assim, né, nos últimos 50 anos, desde a Transamazônica, o Brasil destruiu completamente, completamente não, mas a maior parte do cerrado e 20% da floresta amazônica por corte errado, tá certo? E, de alguma maneira, a comunidade internacional é profundamente cúmplice disso, porque grande parte desse desmatamento, sobretudo quando se refere à questão da pecuária e da soja, isso tudo está muito vinculado ao mercado internacional, etc. Então, a comunidade internacional tem uma parte de culpa que eu acho que é bastante importante nessa questão, desde 1970, não é de ontem, tá certo? Temos 50 anos de desmatamento no Brasil, desencadeada a catástrofe pelos militares, que até agora estão ainda com o mesmo discurso dos anos 70. Quer dizer, uma coisa completamente repugnante. Os governadores, claro, eles têm muito forte, sobretudo o que você falou, o Caiado, etc., o pessoal do Centro-Oeste no Brasil, eles têm, claro, um certo medo de que o agronegócio comece a sofrer algum tipo de represália, de retaliação, ou mesmo de pequenas reservas do parte dos importadores, de parte das cadeias de distribuição, dos grandes supermercados, etc., etc., que não queiram associar o seu nome a produtos brasileiros que se originam do desmatamento. Então, isso, claro, para eles é uma questão bastante importante, embora eu acredite, viu, Thalita, que esse tipo de iniciativa de parte de governadores, como você citou, do Caiado, etc., sejam muito mais retóricas do que qualquer outra coisa. Na verdade, eles estão alinhados mesmo com aquilo que é de pior no Brasil em termos de desmatamento, né? Então, isso é histórico deles, e eles podem falar agora. Eu acho bom que falem, acho bom que, de alguma maneira, isolem um pouco o Bolsonaro. O Bolsonaro é o homem a ser isolado. Mas vamos ver, né? Não é uma má notícia, digamos assim. Não chega a ser uma grande notícia, mas não é uma má notícia, né? É curioso que você falou em 22 de abril, e daí 22 de abril eu lembro daquela reunião fatídica do governo federal em que o próprio Salles falou sobre passar a boiada, né? A gente está prestes a completar um ano. E daí esse passar a boiada voltou à pauta agora nas últimas semanas por conta de uma fala do superintendente da polícia, chefe da Polícia Federal no Amazonas. Ele chegou a mandar um recado, né, para Salles, o ministro do Meio Ambiente, falou: não vai passar boiada nenhuma aqui. Isso porque, olha, o nome desse chefe da Polícia Federal é Alexandre Saraiva. E ele reagiu às críticas feitas pelo Ricardo Salles sobre uma das maiores operações contra extração ilegal de madeira da história do país. Essa operação foi realizada em dezembro do ano passado. Daí o ministro Salles foi ao Amazonas verificar detalhes dessa operação e disse acreditar que as empresas investigadas nesse caso não são culpadas por extração ilegal de madeira. E daí é curioso que a gente discutia já
a queda do Ernesto Araújo, ele caiu, né? E Salles continua aí, a gente meio que deixa ele ali em banho-maria, né? A gente não fala muito sobre ele, mas está aí fazendo o estrago que sempre fez. Olha, vamos começar do começo, né? Quer dizer, essa operação foi uma operação sem precedentes no Brasil, né? Quer dizer, a operação que se chama Androanthus GLO, né? GLO é o nome científico do IP, né? E essa operação equivalia a 43.700 toras, não é? Uma coisa no valor de 55 milhões de reais. É uma coisa gigantesca, né? E foram apreendidas. E as empresas que estão vinculadas a essa operação criminosa têm várias ocorrências já no IBAMA. Não podem chamar, não merecem nem ser chamadas de empresas, são quadrilhas, né? São claramente quadrilhas que atuam ali entre o Pará e o Amazonas, né? O rio Mamuru, né? O rio Mamuru. Vamos dizer assim, o fato de que o Ricardo Salles tenha defendido essas empresas o coloca claramente numa situação que é de defesa do crime, né? Quer dizer, aliás, o Alexandre Saraiva, lá da Polícia Federal, falou assim, olha, a declaração dele é como se o ministro do Trabalho fizesse uma declaração em favor do trabalho escravo. Quer dizer, esse é o nível de comparação cabível, né, em relação a isso. Quer dizer, então, o Ricardo Salles é efetivamente, no momento, o pior homem do governo Bolsonaro. É aquele que tem que ser efetivamente afastado, é aquele sobre o qual tem que haver um foco concentrado para que ele não seja que ele seja colocado fora da capacidade que ele tem de destruir o Brasil. O Ricardo Salles é a figura mais radical do setor mais radical do agronegócio no Brasil. Essa é a situação. Ele, portanto, o homem a ser abatido, digamos assim, né? Você acredita que depois daquela reunião e dessa fala dele, que ficou bastante famosa, do passar boiado enquanto a pandemia está rolando, houve uma certa mudança de postura do próprio governo ou não? Continua tudo na mesma situação? Inclusive, se a gente falava sobre essa possível queda de Carlos Salles, hoje a gente nem fala mais sobre isso, porque há um alinhamento muito grande, a gente sabe, com o próprio presidente Bolsonaro, né? Eu acho que não houve mudança nenhuma, né? Pelo contrário. Eu acho que existe um elemento que é central na política do Bolsonaro, que é central, e que é a ideia de que a Amazônia tem que ser destruída. E a Amazônia tem que ser destruída porque, para ele, a floresta significa ameaça à soberania nacional. Isso faz parte de uma tradição militar que vem dos anos 70, como a gente sabe. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o Bolsonaro é uma figura muito intimamente associada ao garimpo, né? Ele mesmo diz que, nas suas horas vagas, fazia garimpo, né? Portanto, ele é um homem muito fortemente associado ao garimpo. E, para ele, uma das bestas negras, vamos dizer assim, do Brasil é o índio, né? As populações indígenas, porque as populações indígenas estão sobre territórios que são muito cobiçados pela mineração internacional. Então, o caso, por exemplo, hoje, que é muito assim, escandaloso, é o fato de que o garimpo invadiu territórios indígenas, né? Em 2017, a destruição pelo garimpo de territórios indígenas era da ordem, se minha memória não fala, de 4%, agora está em mais de 26% das causas da destruição das florestas em territórios indígenas vai por causa do garimpo. Em parte porque o garimpo de ouro, né, com a pandemia, com a grande crise econômica, com a grande insegurança também em relação ao dólar, o ouro foi muito valorizado, tem sido muito valorizado nos mercados internacionais. A onça do ouro custava $400 e passou a custar $1.800, né? Então, multiplicou por mais de 4 vezes o valor da onça do ouro. E isso, é claro, que atrai muito fortemente a cobiça dessa gente, e eles têm um apoio, você deve ter lembrado, os espectadores devem ter lembrança de um discurso que o Bolsonaro fez para os garimpeiros, diante do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, não me lembro, falando, não, com eles ele se identifica muito fortemente, né? Então, e o garimpo no Brasil é claramente o foco do crime organizado, né? Quer dizer, aquilo
por definição, crime organizado. Né? Então, os vínculos do Bolsonaro com crime organizado, seja no caso das milícias do Rio de Janeiro, seja no caso do garimpo, no norte do Brasil, na Amazônia, são muito claros. Né? E, portanto, a questão do Ricardo Salles, o Ricardo Salles é uma figura-chave para manter esse esquema. Essa é a força dele. Sim. Mais forte, portanto, do que o Ernesto Araújo. Porque o Ernesto Araújo era um vínculo muito mais ideológico. Ali não, ali tem interesses que são muito concretos. Né? Muito difícil tirar o Ricardo Salles, mas é fundamental. Claro, fundamental mesmo é tirar o Bolsonaro. Mas enquanto não tiramos o Bolsonaro, temos que tirar o Ricardo Salles. Deixa eu trazer uma outra questão aqui, também relacionada ao meio ambiente, claro, que é o orçamento. Porque a gente viu o ano passado essa taxa do desmatamento da Amazônia avançando, atingindo o maior patamar desde 2008, perda de 30% da área do Pantanal nas queimadas, a gente noticiou muito isso aqui no Bom para Todos, e daí o Ministério do Meio Ambiente ficou com a menor previsão orçamentária dos últimos 21 anos. É mais um detalhe nesse contexto que a gente traz de dar uma menor importância ao meio ambiente por parte desse governo, né? A estratégia do governo Bolsonaro é essa, tá certo? Quer dizer, reduzir completamente a zero, não é, esse orçamento. O orçamento é de 1,7 bilhão, né? Quer dizer, isso se não for, em parte dele, não for, como falei isso, quando ele é retido, né, por questões de fluxo de orçamento. Ele não dá para nada, né? E é exatamente isso que o Bolsonaro quer, né? Veja, o ICMBio, não é, que é essa instituição que foi criada em 2007, já tem 15 anos, tem uma tradição muito importante de preservação das áreas de preservação, né, de monitoramento das áreas de preservação no Brasil, por exemplo, ele está sendo completamente inviabilizado, não tem dinheiro para nada, né, não tem dinheiro para nada, e inclusive o Ricardo Salles, para voltar a essa figura sinistra, quer fundi-lo, né, com o IBAMA, né, de maneira simplesmente descontinuar, né, quer dizer, para isso. E o que é mais importante, eu acho, nessa questão, Thalita, é o fato de que o relator do orçamento de 2021 é ninguém menos que o Márcio Bittar, tá, que é um homem do Centrão, né, do Acre, sabe, do MDB, do Acre, e que é o relator geral, portanto, do orçamento, e declarou mais de uma vez: eu sou um aliado incondicional do governo. Então, claramente, todas as tentativas da Frente Parlamentar Ambientalista de colocar um mínimo de emendas que eles têm, se eu não me engano, tem possibilidade de cada um deles colocar no máximo 16 milhões de reais, isso não vai servir para nada, né? Mas, além de não servir para nada, o próprio Márcio Bittar já disse claramente que não há chance de alterar esse valor de 1,7 bilhão, que é claramente, vamos dizer assim, terminal, né, para o Ministério do Meio Ambiente. Veja, o desmatamento da Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020 foi de 11.088 km², segundo os resultados provisórios do INPE. Em geral, os resultados provisórios são um pouco menores do que os resultados finais. Mas, digamos que seja 11 mil quilômetros. 11 mil significa metade da área do estado de Sergipe, né? Significa que em 12 meses nós perdemos de floresta primária, porque é o que o INPE mede, de floresta primária na Amazônia nós perdemos metade do estado do Sergipe, né? E é alguma coisa que ultrapassou aquilo que vinha sendo, porque nós vimos numa belíssima, de uma tendência declinante desde 2004, né? Em 2012 nós chegamos em 4.500 km², desde então nós multiplicamos por mais de 2,5, né? E acho que é muito importante a gente lembrar o seguinte, quer dizer, que isso se estendeu agora para o Pantanal, né? 30% da área do Pantanal foi destruída, e também é muito importante lembrar que agora em março termina a operação militar, né, encarregada pelos militares de tentar conter um pouco o desmatamento da Amazônia, e o desmatamento da Amazônia aumentou muito fortemente em março, segundo o DETER, né? Você sabe que aumentou aí, o DETER, eu disse alguma coisa, não me lembro da ordem de o quê, mas acho que são, se eu não me engano, são 367 km² que foram detectados só agora no mês de março. Então,
os militares fracassaram completamente, se é que havia, de parte dos militares, qualquer intenção de fato, conter o desmatamento, porque não faz parte do histórico dos militares querer conter desmatamento nenhum. Mas admitindo a hipótese de que eles quisessem conter o desmatamento da Amazônia, o fracasso foi completo. E foi completo por muito simples, eles não sabem fazer isso. Quem sabe fazer isso é o IBAMA, que tem uma tradição dessa questão, tá certo? Então, o fato deles destruírem o IBAMA e se colocarem no lugar do IBAMA é típico de, vamos dizer assim, se não for por má fé, é por pura incapacidade. Provavelmente são as duas coisas. O professor Luiz, deixa eu trazer uma questão que foi colocada por uma internauta aqui em relação à sua fala. Ela disse assim, ó, a Maria Isabel Carvalho, queria entender melhor isso que o professor falou sobre a floresta ser uma ameaça no entendimento militar, ser inimiga dos militares. Esclarece para a gente, por favor. Depois você sabe que isso desde, vamos dizer, para eles, essa questão, os militares vêm de uma tradição positivista do século XIX, a ideia da territorialidade, da integridade territorial nacional do Brasil, isso para eles era uma questão muito importante, e eles vêm de uma tradição de paranoia, de que a Amazônia era cobiçada pelas potências estrangeiras e que, portanto, era necessário ocupá-la, né? O slogan dos militares, na época da ditadura, era, como é que entregar a terra sem povos para povos sem terra. Né? Então, significava levar as populações do Nordeste e do Sul do Brasil para o Amazonas, porque a Amazônia, segundo os militares, não era habitada, né? O que é uma mentira completa. A Amazônia sempre foi perfeitamente habitada pelos seus povos, os povos da floresta, etc, etc. Então, essa questão para eles era muito importante. E o que é muito trágico, digamos assim, Thalita, é que essa operação foi exatamente a operação de entregar a Amazônia para o mercado global de commodities. Quer dizer, se os militares fizeram alguma coisa nesse aspecto, foi exatamente destruir a Amazônia para integrá-la no mercado internacional de commodities, sem que isso tenha redundado em aumento do padrão de vida, do índice de desenvolvimento humano das populações daquela região. Muito pelo contrário, só houve empobrecimento desde então, marginalização, maior nível de criminalidade, inchamento das cidades. Em suma, houve uma piora em todos os sentidos das condições de vida daqueles povos que tinham uma relação de equilíbrio com aquele hábitat, e era uma relação de equilíbrio muito saudável, que permitia a eles uma vida legal e, ao mesmo tempo, a floresta permanecia, etc, etc, para uma situação hoje que é uma situação de total calamidade. Né, de total calamidade. Então, os militares, com essa ideologia da integração nacional, desintegraram exatamente a Amazônia. Foi isso que eles fizeram, eles desintegraram a Amazônia. A Amazônia estava perfeitamente em equilíbrio. Né? Quer dizer, se você pegar o IBGE de 1960, a floresta estava bastante, quase que integralmente preservada até 1960, nos últimos milênios, em relação aos últimos milênios. Né? E de 70, exatamente a partir do momento que se cria a Transamazônica, existe essa destruição. Entre 1970 e 1988, a média de desmatamento era de 20 mil, em média 20 mil quilômetros quadrados por ano. Quer dizer, os militares destruíram a Amazônia, eles destruíram mais de 300 mil quilômetros quadrados da Amazônia, né? Só durante o período da ditadura. E depois, a partir de então, os civis retomaram com o mesmo, quase que com a mesma entusiasmo, digamos assim, essa sanha destruidora dos militares. Né? Professor, é uma delícia ficar te ouvindo. Muito bacana, assim, um prazer te receber e muito legal poder proporcionar para o nosso público essa visão tão interessante em torno desse tema que é tão importante, o meio ambiente. Agradeço demais a sua participação. Até uma próxima, que venha logo. Um beijo para você e uma boa tarde. Eu que agradeço e conte sempre comigo aí. É um prazer estar com vocês. Tchauzinho. Muito obrigada, professor. Até. Sou o professor Luiz Marques, do Departamento de História da Unicamp. Ele sempre participa aqui com a gente comentando sobre meio ambiente. E, na verdade, ele dá uma aula de história falando sobre meio ambiente, nos lembrando ali de tempos passados, fazendo uma crítica super contundente em relação ao governo Bolsonaro. Muito bom.